17 de João, ali Jesus deu um relatório para Deus no versículo 4, ele disse: Pai, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. Qual foi a obra que Deus deu para Jesus fazer? Salvar o mundo da condenação eterna. Esta foi a obra que Deus deu para Jesus. Por que Deus deu essa obra para Cristo fazer aqui no mundo? Porque Ele ama o Senhor, você, a mim. O amor de Deus é tão grande que olhou para a terra, não viu nenhum justo. Tantos religiosos que tinha, cadê? Nenhum. Precisou enviar Jesus, Filho amado, para que Ele viesse realizar esta obra, salvar o mundo da condenação eterna. João 3, 16 e 17. Então ali nós vemos escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo, não. Ele veio para salvar. Mas não tinha tantas religiões na época? Tinha muitas religiões, muitos religiosos, muitos líderes, mas nenhum podia salvar. Nenhum que pudesse morrer na cruz e levar as pessoas a morrer com ele. Nenhum. Precisou Jesus vir. E agora Jesus está dando esse relatório para Deus, dizendo: consumei. Ou seja, está pronta a obra. Então, qual é a experiência que a pessoa precisa ter? Quando ela ouve este texto que registra a promessa que Cristo fez, que está aí no capítulo 12, verso 32 do Evangelho segundo João, se a pessoa prestar bem atenção ali, ela vai pensar assim: bem, se ele atraiu todos, eu estou em todos. Entre si todos, Se ele atraiu todos, eu estou em Cristo Jesus. Essa aí é a alegria que a pessoa deve ter quando ela recebe esta revelação. Se Jesus atraiu todos, eu estou entre todos, estes que ele atraiu. Aí você é gerado por Deus, porque Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando a pessoa está em Cristo. Fora de Cristo, Deus não gera nenhuma pessoa. Isso está registrado em 2 Coríntios 5, 17. Está bem claro ali, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que está escrito? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não deu título de igreja? Não. Não deu título de obra? Não. É estar em Cristo Jesus, que só é possível pela fé na promessa que ele fez. Então, estar preparado é isso. Agora, você está em Cristo Jesus. Creu que ele te atraiu? Crie. Foi gerado por Deus? Fui. Porque está escrito, a nossa segurança é no que está escrito. Como falou meu amado irmão, né? Se Jesus falou, está escrito, então a nossa segurança é no que está escrito. Está escrito, se alguém está em Cristo é nova criatura? Está. Então, creia e descanse. Por quê? Porque agora você está livre da condenação, estando em Cristo. Romanos capítulo 8, versos 1. Está bem claro lá. Nenhuma condenação há para aqueles que estão, qual igreja? Qual religião? Em Cristo Jesus. É muito importante a pessoa descansar nesta obra. Eu costumo dizer que isso aí é uma bênção limite, não tem mais além daquilo que você alcançou, de ser gerado por Deus
pertencer à família de Deus, estar livre da condenação, aí vem a alegria. A alegria. Quando nós começamos a gravar CD, nós ficamos, quando nascemos de novo, ficamos desesperados para ganhar almas para Cristo. Então, um pastor da cidade de Pato Branco me ligou, Pato Branco de Minas, que tem duas cidades chamadas Pato Branco. De Pato Branco de Minas Gerais, ele me ligou, pode até estar ouvindo só, perguntando para mim. Eu peguei 2 CD no Centro Popular de Compra, que eu deixava nas livrarias. E eu posso reproduzir, eu quero reproduzir 300, para dar um para cada membro da igreja. E aquele sobre o novo nascimento. Falei, pode. Foi quando eu comecei a escrever no CD, permitida a reprodução, proibida a venda, porque eles estavam vendendo meu CD por aí afora. Então, ele passou uns tempos, ele voltou a me ligar. Pastor, quais são os sinais que uma pessoa dá quando ela nasce de novo? Eu falei, tem 3 coisas que essas são básicas. Qual que é? O desejo de ser batizado na água. Porque o batismo é para quem nasce de novo. O batismo não é um processo de nascer de novo, não, é para quem nasce de novo. Se a pessoa foi batizada antes de crer, não tem valor nenhum. E se ela for batizada sem crer, nenhum valor tem. Então, quando a pessoa crê no quê? Muita gente pensa que é crer em Cristo. Mas o que Cristo mandou pregar? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Então, é pregar o Evangelho. Então, é crer no Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho de Cristo é o único. Tem vários evangelhos. Mas o Evangelho de Cristo é aquele que ensina que Cristo nos atraiu, que fomos crucificados com Ele e que morremos com Ele. Esse é o ponto. Por quê? Porque a ressurreição já é uma lei. Quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, ela está no reino de Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Porta do quê? Porta do reino de Deus. Ele já tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vai dar numa porta. Quando você entra nessa porta, que é a fé, na promessa que Cristo fez, você está no reino de Deus. A promessa está no tempo presente. Tempo presente está em vigor. É uma promessa que ele fez que a qualquer minuto que a pessoa acredita, ela está no reino de Deus. Agora, quando ela lê Romanos 6,6, ela vai ver que o tempo do verbo está no passado. Por quê? Porque já foi. Lá, se você crer, você tem a entrada no reino dele. E quando você entra no reino de Deus, então você já foi, morreu com ele, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Foi. Está no passado. E aí, morremos com ele. Esse é um método que Deus tem para justificar uma pessoa do pecado. Morrer com Cristo na cruz pela fé. Se ele me atraiu, eu fui crucificado com ele, porque ele estava na cruz. Se ele morreu na cruz, eu morri com ele, porque eu estava lá nele. E aí eu fui justificado do pecado original. Então, estou justificado. Agora, então, Deus me coloca na família dele. Aí,
eu fui ressuscitado com ele. Tempo do verbo passado. Ele ressuscitou Jesus e ressuscitou todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é um processo simples, mas ao mesmo tempo difícil, né? Então o que aconteceu com Cristo, aconteceu com aquele que está em Cristo. Agora então o que acontece? Agora é Cristo vivendo na pessoa que foi gerada por Deus. Agora é Cristo que vive nela. Por isso que a humanidade espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus tem Cristo vivendo nele. Paulo deixou esse testemunho lá em Gálatas 2, 19 e 20. Eu, pela lei, que é a Bíblia Sagrada, estou morto para Cristo. Morto para o quê? Para que Cristo é fora, né? E agora, estando nele, morto para o pecado que me deixava fora de Cristo. Então agora eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então a humanidade quer ver a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando ela vê a manifestação dos filhos de Deus, ela vê Cristo vivendo na pessoa. Por isso que um novo nascido, ele deve estar sempre entregue à morte no corpo de Cristo, para que Cristo viva nele. Está sempre entregue à morte. Isso está no capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Então a pessoa está sempre entregue à morte no corpo de Cristo, para que Cristo viva nela. Aí a pessoa vai ver a manifestação de Cristo nesta pessoa que nasceu de novo, através do palavreado, dos negócios e etc. É uma nova criatura que o mundo quer ver. Não está querendo ouvir nome, não. Está querendo ver a manifestação. E o que Jesus deixou para nós foi isso. A obra que a pessoa vai fazer não é ela mais, é Cristo que faz através dela. Então o que ele falou? Ide por todo mundo e seja lá o pregador do Evangelho, mas sendo meu testemunho. Ah, é? É, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fique esperando, a hora que nascer de novo, agora você é minha testemunha. Tanto no Brasil como no mundo inteiro, onde você estiver, é Cristo vivendo em você. O testemunho é esse, essa é a obra do cristão. Mas eu não sei falar, pastor. Mas não precisa falar. O viver, não precisa pregar. Deixa ele viver em você. Tem coisas que é inexplicável. Eu, há tempo atrás, vivia no banco e etc. Agora, graças a Deus, não preciso mais. Mas uma vez eu estava no Banco Itaú, na fila, e chegou o vice-gerente do banco ali, bateu nas minhas costas. Qual que é a sua religião? E por quê? Porque eu vejo o senhor não bronqueia, não vai no caixa da bronca, não fala que está demorando. Eu tenho acompanhado a sua vida. Então, é isso. Como é que um cristão vai se manifestar? Como? Deixa Cristo se manifestar. E como Cristo se manifesta? Através do seu falar, através do seu viver. É inadmissível uma pessoa dizer-se nova criatura e proceder como uma velha criatura. Jesus falou que não dá. A árvore boa não pode dar fruto mau, ruim. Como a ruim não pode dar fruto bom, a velha criatura não pode dar um testemunho, porque Cristo não está nela. Ela vai ter um esforço inútil.
religiosamente até tem muita gente que faz um esforço para falar que é, mas não é, né? Então aqui Jesus está dizendo, cuidado, fique preparado. Estai, ao verso aí, deixando bem claro para nós, portanto, vigiai. Vigiai. O que é vigiar? Você nasceu de novo? Nasci. Como foi? Aceitei Jesus? Não, mas eu não vi isso na Bíblia ainda. Nascer de novo é ser gerado por Deus. Novo nascimento é nascer do Espírito, é nascer espiritual. Não é entrar na barriga da mãe e tornar... Não, nascer espiritual. É ser gerado. O único que gera um filho é Deus, claro. Ser filho de Deus é ser gerado por Deus. Mas não dizem que todo mundo é filho de Deus? Dizer é fácil, mas ser filho de Deus é nascer de Deus. Então, amados, estai preparados. Estai preparado. Ore, vigiai. Mas orar para quê? Para ficar preparado. Porque nós estamos rodeados de tantos palavreados que nos iludem. O mundo tem tanta coisa para mostrar. E Deus não tem nada, Ele só promete. É pela promessa. O mundo mostra, Deus promete. Então é pela promessa. A promessa foi o método que derrubou a humanidade. Promessa do diabo derrubou a humanidade. Por quê? Porque fez com que Eva comesse do fruto proibido. Por quê? Porque Deus tinha dito que não era para comer. Falou para Adão. Muita gente me pergunta, pastor, por que Eva comeu se Adão pregou para ela? Porque quando Deus tratou com Adão, a Eva não existia. Claro que não. Então, se Deus falou que era para não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, por que Eva comeu? Falei, porque foi um descuido dela que não prestou atenção, como muita gente não presta atenção naquilo que ouve, ou Adão não pregou certo. Se ele não pregou certo, a responsabilidade é dele. Mas pelo que ela respondeu para o diabo, ela não entendeu ou não creu. Isso eu não sei, eu vou descobrir quando eu chegar lá. Mas será que eles foram para o céu? Se eles creram na promessa, eles foram. Porque Deus ainda deu uma chance para eles, né? Então, Deus não deixa ninguém ir para o inferno sem ter uma chance. Eles tiveram chance. Se eles creram que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, eles estão salvos. Se eles não creram, o problema é deles. Mas toda a humanidade morreu por causa daquele problema. Adão, você não pregou direito? Olha esses pastores por aí afora, pregando salvação pelas obras. Estão pregando errado. E aí? Aí as pessoas vão para o inferno. Então o pastor é que é errado. Jesus falou que não. Jesus disse que o erro é da pessoa não conhecer as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o erro é da pessoa. Todo mundo devia ter uma Bíblia na sua casa. Todo mundo. Essa Bíblia tinha que ser lida
vai no culto, não fica descansado naquilo, não. Chega em casa, deixa eu ver se está certo aqui e tal. Vai anotando as coisas, não vem no culto e fica assim. Não, mexe com a Bíblia. Anote. Eu tenho coisa anotada de 1962. Tem meu caderno anotado lá. Então, o erro é da pessoa. Hoje não tem mais. Eu chamei a atenção de uma senhora que estava falando sobre o nome de Deus ainda ontem. Eu falei, olha, você sabe que Deus não tomará por inocente aqueles que falam o nome dele em vão? Fala menos o nome de Deus, fala quando precisa. Não fala à toa, não. Eu não deixo por menos, não deixo. Então, as pessoas não conhecem a Bíblia e ficam acompanhando os outros. Não é? Hoje, por exemplo, é um dia em que tanta gente vai usar o cartão de crédito para ficar devendo por causa de uma coisa que o comércio lançou aí, que é o Dia dos Pais. Então, tantas pessoas não podem dar um presente para o pai, mas se você não der, o outro vai dar e acaba ficando devendo por causa de um dia criado pelo comerciante para ele vender mais. Então, a pergunta nossa é essa. O senhor, a senhora está preparado? Eu estou acompanhando. Acompanhar não resolve. Acompanhar não resolve. Eu fui cortar cabelo essa semana e o rapaz falou, pastor, o senhor quando vai fazer aquela gravação lá, passa por aqui primeiro para a gente dar uma penteada no senhor. O senhor estava lá descabelado lá. Falei, vai lá para você ver o vento que tem lá no meio daquele mato lá. É uma ventania danada, está tudo descabelado. Você está prestando atenção na mensagem ou você está prestando atenção no meu cabelo? Tem gente que presta atenção na gravata que o pastor está usando, no colarinho, se está torto, se está, né? Em vez de prestar atenção na mensagem. E devia prestar atenção e ainda conferir em casa, porque é complicado. Um erro de endereço vai dar um problema muito sério. Então, Jesus não está perguntando aqui qual é a sua posição, se é igreja X ou Y, não. Se está preparado, está esperando? Eu estou esperando. Não sei o dia que ele vai vir, não peço, não. Senhor, o Senhor me comprou. Quando eu li esse versículo com assim uma profundidade tão grande, né? Mas ali para mim foi uma benção. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu li aquele versículo e falei, meu Deus, eu não sou mais meu. O Senhor me comprou por um bom preço, que foi o sangue de Cristo Jesus. Então, se o Senhor me comprou, cuida de mim, do jeito que o Senhor achar necessário. Ele é que sabe o dia que eu vou morrer, o dia que eu não... Ele é que sabe. Não... Ele me comprou, não sou... Espera aí, quando você compra um carro, você quer o quê? Você deixa na garagem? Ou você quer usar? Então, se Deus te comprou, Ele quer te usar. Usar como? Ganhando almas. Uma vez eu fui fazer um trabalho em Barretos e me falaram, saiu essa pergunta lá, né? Qual é o melhor método de evangelização? Eu falei, o melhor método de evangelização é o pessoal. Qual que é o pessoal? É você pegar uma família, de um amigo, de um parente, não sei, falar, eu vou trabalhar com essa família, leva para a igreja, leva para a escola bíblica, trabalha com essa família, e no fim do ano você vai ter uma família a mais dentro da igreja. Esse é o melhor método. Hoje nós temos tantas concorrências
no evangelismo que nós perdemos. Porque naquela época a gente podia entrar numa casa que convidasse e, né, se já não tinha televisão para ficar ligando. Hoje você vai fazer uma visita, a televisão está ligada. Você vai falar do evangelho. Você vai pedir para desligar a televisão. Então, a televisão foi a primeira concorrente? Foi. Depois veio o celular. O celular tomou conta. A pessoa vem na igreja com Bíblia no celular. Eu sei lá se você está acompanhando, se você está vendo o filme aí. Então, é isso. Então, as concorrências. Então, essas informações têm trazido dificuldade para a pessoa. Quantas pessoas ficam aí mudando de canal para ver, deixa eu ouvir o pastor fulano, deixa eu ouvir o pastor... Espera aí, vamos ouvir o que a Bíblia tem. Pastor, por que o senhor fala que o senhor é o recadeiro de Jesus Cristo? Porque eu não quero ser concorrente dele. Eu não quero. Se eu apresentar um método de salvação fora de Cristo, sem o novo nascimento, eu estou sendo concorrente de Cristo. Por quê? Porque Jesus falou, para ir para o céu tem que nascer de novo. Então eu vou mostrar outro método, descobrir outra coisa? Não, vamos ser o recadeiro dele. Vamos dar o recado que ele mandou. Então, recadeiro de Cristo. Nós anunciamos aquilo que Cristo falou. Nem de apóstolo nós falamos aquilo que Cristo falou. Então, ele está falando aqui. Vigiai. Vigiai. Vigiai no que fala. Vigiai no que faz. E vigiai no modo de viver neste mundo. É uma concorrência. O concorrente nosso é muito grande, o mundo é grande, tem muita coisa para oferecer. Mas o que Deus promete, Ele faz. Deus não é como o homem que promete e não faz. Não. O que Deus promete, Ele cumpre. Então, confie no Senhor. Fique preparado, a qualquer hora a morte vai chegar. Não sabemos como, ninguém sabe. Mas ela vai vir. Está aí preparado. Não só por causa da morte, não só por causa que Cristo vai voltar, mas está aí preparado. Por quê? Porque a artimanha do mundo é muito grande. Então, isso é o que eu tenho aqui para os irmãos. Muita exploração quanto à volta de Cristo, quando ele deixou uma pista aqui tão simples. Leia como foi o dilúvio e você vai saber como Cristo vai voltar. Vai ser do mesmo jeito. O povo não estava nem aí, casava, dava-se em casamento, brigava, fazia de tudo como estão fazendo hoje. Mas a volta vai ser igual. Ninguém esperava, mas quando viu, começou a chover. Chover, e começou a encher, e aquele povo subia nas árvores, subia no telhado, e a coisa bater na porta lá da arca, lá, estava fechada por fora, se estivesse por dentro, Noé teria aberto. Vai ser assim. A porta vai fechar. Está aí preparado. Vigiai. Não se esqueça de oração. Meu irmão, escute agora tudo que eu vou falar. Vou abrir a minha Bíblia, você pode acompanhar. Vou falar do anjo mau. Mau e sem amor. Que por falta de oração, muita gente ele enganou e está enganando por falta de oração. Vigiai. Vigiai.
e orai, para não ser pego de surpresa. Então vamos orar? Vamos. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez pelas nossas crianças, pelas professoras das crianças, que Deus, através do Espírito Santo, use-a, pelo médico que vai fazer a cirurgia. Mas é simples, né, pastor? Eu sei, mas ele precisa de sabedoria para ficar bom, para ficar legal. Então, são tantos os motivos de orar, tanto. E tem esta maneira de orar. Uns oram de ajoelhado, eu, por exemplo, não posso ajoelhar, né? Se eu ajoelhar aqui, eu não levanto. Então, tem uns ficam em pé, outros ficam ajoelhados. Então, não é a posição física, mas é a posição espiritual. Sabe quanto tempo demora para você sintonizar? Meia hora. Porque quando você para orar, vem os pensamentos. Esse é o fechar a porta. Fecha a porta. Mas fechar como? Os pensamentos entram por aqui, né? Então você vai orar, já vem um pensamento. Puxa, tem que pagar isso aqui amanhã, né? Aí vai, preciso fazer. Preciso. E demora. É uma concentração. Então faça isso. Ore comigo. Muito obrigado, papai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a tua palavra na nossa própria língua. Nos dê fome e sede da tua palavra, Senhor. Amor pelos irmãos. Amor pelo teu Filho Jesus, que tanto sofreu por mim. Muito obrigado, papai, por teres me comprado com o sangue de Jesus, por pertencer a ti como filho e como propriedade. Muito obrigado. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Da minha parte está